O governo federal informou que encontrou todos os 261 itens do mobiliário do Palácio da Alvorada que foram dados pelo casal Lula e Janja como desaparecidos. De acordo com uma reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, todos os objetos foram encontrados dentro da própria residência oficial da Presidência da República em Brasília. No ano passado, Lula e sua mulher Rosângela da Silva acusaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de terem extraviado móveis do Alvorada. À época, a assessoria de imprensa da Presidência da República comunicou que 261 bens do patrimônio da residência oficial estavam desaparecidos. Tempos depois, a partir de um levantamento do inventário, os itens do mobiliário caíram para 83 móveis. Já em setembro do ano passado, o trabalho foi concluído e constatou-se que não haviam itens desaparecidos. O suposto sumiço dos objetos foi o argumento usado por Lula para justificar a compra de quase R$200 mil em itens de luxo para a residência oficial. Jair Bolsonaro se manifestou por meio das redes sociais sobre o episódio. O ex-presidente disse que Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Bom, e antes de a gente abrir o espaço aqui para os nossos comentaristas, para essa notícia de hoje, a gente vai lembrar a fala de Lula, em que ele afirmou que por conta desse suposto sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada, ele iria então comprar objetos novos sem licitação. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. E aí, Carlo Cauti, reapareceram os móveis e o mais curioso, todos estavam dentro do Palácio da Alvorada nesse tempo todo. Evidentemente, o presidente passa mais tempo no exterior do que no próprio palácio, onde deveria estar para governar o país, né? Mas a pergunta que fica para nós e para o nosso público é: vocês estão pagando seus impostos em dia? Porque, assim, R$200 mil, aliás, mais do que isso, para reequipar todo o Palácio da Alvorada a gosto Janja, veio do seu dinheiro, do meu dinheiro e do nosso dinheiro. E foram bem mais do que isso, porque eu estou dando uma olhada aqui para refrescar a memória, naquela época foi comprado um tapete de R$114 mil, um sofá de R$65 mil, um piso de R$156 mil e por aí vai. Teve até um ministro, chefe da Casa Civil, que ficou com tanta vergonha, e assim, para um ministro-chefe da Casa Civil do PT passar vergonha, deve ser muita coisa mesmo, né? Mas ele ficou com tanta vergonha que vetou um sofá para a Janja de R$200 mil. Então, o ministro Rui Costa, uma mesa, aliás, barrou a compra de uma mesa de R$200 mil que a primeira-dama queria comprar. Daquele momento, tem um ódio visceral da primeira-dama com o ministro-chefe da Casa Civil, tanto que eles não se falam mais e ela está tentando barrar a visita dos ministros para o presidente Lula. Ou seja, é uma disputa sobre o mobiliário da Alvorada que criou a crise dentro do Palácio do Poder. Mas, dito isso, é um absurdo sem tamanho que a gente descubra um ano depois. Inclusive, essa pesquisa foi feita em setembro de 2023. Eles verificaram que os móveis estavam lá. Eles não notificaram isso. Não deram notícia que os móveis pseudo-roubados, supostamente roubados, estavam na Alvorada. Ou seja, omitiram uma informação. Então, o governo divulgou uma fake news no começo do mandato, dizendo que os móveis foram roubados, e não foram. E quando descobriram que estavam dentro do palácio onde eles moravam há 9 meses, sequer divulgaram a informação. Então, temos 2 crimes acontecendo. Mas o terceiro é o fato que eles recompraram os móveis ex novo. Então, a pergunta que deixo para o nosso público é: o que a primeira-dama vai fazer com 2 criados mudos agora, com 2 camas, com 2 mesas, onde colocará tantos móveis assim? Porque, afinal, o Palácio da Alvorada tem apenas 6 quartos. Mas agora todos eles têm o dobro de móveis necessários, né? Boa pergunta, Cauti. Como é que vai ficar aí com essa duplicidade de imóveis que nós pagamos essa conta?
Essa licitação, como deixou escapar o presidente Lula, é ilegal. Você tem de tomar cuidados especiais com o que há todos os móveis existentes no Palácio da Alvorada, porque isso pertence ao patrimônio histórico e ao patrimônio público. É tudo tombado. Que material usado por presidentes e tal, o destino deles é algum museu no futuro. Você não pode também, por lei, comprar qualquer móvel que te agrade. Uma comissão tem que examinar para ver se bate com a arquitetura de um prédio tombado, etc, etc. É isso aí que incomodou a Janja. A Janja, ela é uma exigente de ocasião, né? Porque 6 meses antes ela fazia visitas conjugais numa cadeia em Curitiba e está tudo bem. Está tudo bem. O noivado, tudo bem. Virou primeira-dama, ficou exigente. Quero isso, quero aquilo, tal. Isso é crime. Isso é crime. E mais, eu conheço muito bem o Palácio da Alvorada. Muito bem. E foi muito bem definido por um prefeito de Minas. Parece piada essa história, não é não. O prefeito de Minas foi um grupo de prefeitos visitar o presidente da República. A hora que o presidente apareceu, o comentário de um prefeito foi assim: ué, aqui não tem lá dentro, que o presidente aparece. Não é como uma casa normal que o cara vem lá de dentro, está num quarto, numa cozinha. Não, de repente o presidente aparece. Não dá para esconder nada lá. Eu já vi como é que é lá embaixo. A gente fazia filmagens no palácio, você tinha um cineminha, é tudo, você vê tudo que existe no Palácio da Alvorada. Então eu me pergunto, onde é que eles esconderam esses móveis? Não tem nada, não tem lugar para esconder. É tudo escancarado. O nosso Niemeyer, tem muita gente que admira, eu acho bonitos os prédios, mas ele é um escultor. Ele não foi feito, nada do que ele fez foi feito para morar. É inacreditável, não dá para morar no Palácio da Alvorada. Então não tem onde esconder, não tem lá dentro, etc. Como é que eles fizeram com esses móveis? E aí cometem crimes contra a honra, acusam o antecessor de ter sumido, e não acontece nada. O Lula, sim, faz as coisas sumirem. E reaparecem de repente, magicamente, apareceu tudo de novo, e como lembrou bem o Cauti, agora é tudo em dobro. E vai fazer o que com isso? É tudo ilegal. O Lula consegue cometer irregularidades até com a cama onde dorme. Aí é complicado. Aí é complicado. Pessoal, desculpa, eu queria lembrar também, o Augusto também bem lembrou que é impossível esconder coisa no Alvorada. O dia 5 de janeiro do ano passado, a Janja convidou a Rede Globo de televisão para fazer um tour no Alvorada. Eles mostraram todos os cômodos, foram ver lá os quartos, e ninguém viu que os móveis estavam lá. Com câmera, tudo, viram, mostraram os estragos, a destruição, a devastação que os gafanhotos do governo anterior teriam provocado. Os móveis estavam lá, tem câmera que prova isso. E assim, ninguém viu. Ela não viu, a jornalista não viu, o produtor não viu e o editor não viu e compraram em dobro. Então agora vira concurso de culpa, né? Não é só ela no caso. Ana, quero trazer aqui, porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se manifestou por meio de nota, foi publicado aqui inclusive na Folha a respeito aí do sumiço dos móveis que reapareceram. Ela disse o seguinte: Michele Bolsonaro, aspas, durante muito tempo esse governo quis atribuir a nós o desaparecimento de móveis do Alvorada, inclusive insinuando que eles teriam sido furtados na nossa gestão. Na verdade, eles sempre souberam que isso era uma mentira, mas queriam uma cortina de fumaça para tirar o foco da notícia de que eles gastariam o dinheiro do povo para comprar móveis novos por puro capricho. Fecha aspas. Então, Michele Bolsonaro se manifestou por meio de nota em relação a essa notícia de hoje. E lembrando que essa notícia ficou nos portais durante muito tempo, né? Agora, os móveis, como o Cauti disse, tudo foi comprado em dobro, sem licitação. E agora? Os móveis serão devolvidos, o dinheiro volta para os cofres públicos. Como é que fica isso? São muitas bocas, né, para serem alimentadas em 40 ministérios, é muita emenda parlamentar para ser paga, para passar a censura ali a toque de caixa. Como é que fica esse dinheiro que já foi gasto?
ninguém vai questionar, o Congresso não vai questionar se agora esses móveis serão vendidos, os antigos vão retomar os seus lugares e o dinheiro do pagador de impostos deve voltar para os cofres públicos. Os parlamentares precisam questionar isso. Esse dinheiro não pode simplesmente ficar pairando por aí. Não, agora já comprou, agora já gastou. Sem licitação, primeiro, claro, porque nós temos uma primeira-dama completamente afetada e deslumbrada, né, com o cargo ali de primeira-dama, que se acha uma primeira-ministra. Nós precisamos que esse dinheiro volte para os cofres públicos e os parlamentares precisam cobrar isso. Pois é, Silvio, quase 200 mil reais aí foram gastos em móveis de luxo pelo casal aí, Lula e Janja, sendo que esses móveis estavam no Palácio da Alvorada, agora reapareceram misteriosamente. Paulo, essa história, em outro momento, em outro governo, o governo Jair Bolsonaro, o governo Michel Temer, seria tratada como um verdadeiro escândalo, até pela antipatia que a imprensa tradicional, a velha mídia, continua com a Michele Bolsonaro, por exemplo, e com a Marcela Temer. Olha só, a Janja, o Caute lembrou muito bem, a Janja abriu as portas do palácio tão logo o governo assumiu o poder para a Rede Globo fazer uma vistoria no piso, nos carpetes, nos ambientes do Palácio para mostrar que aquilo precisava do quê? De uma reforma, precisava de uma mobília nova. E agora está muito claro que tem toda a cara de uma armação. A Janja queria mobília nova, a Janja queria gastar dinheiro para deixar o ambiente, para modernizar, conforme o bel prazer, conforme o gosto dela. O Caute lembrou muito bem o episódio do entrevero com o Rui Costa, o ministro da Casa Civil. A Janja queria comprar uma mesa caríssima, entre outros utensílios, objetos, mobília. E aí a Casa Civil disse, olha, tem que parar por aqui, porque nós estamos aqui utilizando a lei de dispensa de licitação, é a lei 8666, existe ali a possibilidade de dispensa de licitação quando se trata de algo emergencial, um suprimento necessário e durante um período de uma licitação, aquilo poderia acarretar num prejuízo enorme. Então a dispensa ela é permitida, algo que não se justifica nesse episódio, por exemplo. Mas então foi tudo uma grande armação. E tá certo o presidente Jair Bolsonaro, falsa comunicação de furto. É possível, não cabe processo num episódio como esse. Onde é que estão as agências de checagem agora? E o Ministério Público? Será que alguém vai se pronunciar? Então era fake news, talvez, que foram roubadas, que foram levadas? Isso mostra bem o que nós estamos vivendo. E finalizo, de novo, tem toda a cara de armação. A Janja queria comprar, queria gastar, queria mobiliar o palácio como se fosse dela. O que também não é novidade no caso do PT. A antecessora dela, em 2004, Marisa Letícia, fez um jardim de sálvias vermelhas no Palácio da Alvorada, achando de novo que o palácio era do PT, que o palácio era deles. Aqui no chat, Rosemary Marques, concordo com a Ana, os parlamentares devem cobrar os valores de volta aos cofres públicos. Vamos acompanhar. Caute. Não, eu estava lembrando também que quando a Dilma deixou o Palácio do Planalto, junto sumiu também a faixa presidencial que estava bordada com ouro e diamantes, né? Somente após, ou seja, o PT tem essa mania de levar coisas que não são dele, mas só em algumas denúncias após desse sumiço. Imagina, os caras levam embora a faixa presidencial sem vergonha na cara. Encontraram, algumas semanas depois, a mesma faixa debaixo, escondida debaixo de um móvel. Então, esse é o nível da coisa. Do que estamos falando, né? Esse é o nível da coisa. Se nem a faixa presidencial, que é o símbolo máximo da República, eles têm respeito, vão ter respeito por um dinheiro público para comprar criado mudo? Então, é isso que estamos falando.